Eclesiastes capítulo 8, versículo de número 6. Porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Podemos assentar. Deus tem propósitos. E os propósitos de Deus, existe o tempo de Deus trabalhar, e o juízo dele, ou seja, a vontade dele, que ele determinou, a presciência dele, aquilo que ele quer. E aí, o escritor diz assim, só que é o seguinte, vocês não podem confundir juízo de Deus com miséria humana. Vontade de Deus, propósito de Deus e plano de Deus com miséria humana. Ele assim, para tudo, todo propósito, há o tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele mesmo. Eu quero falar sobre isso, apenas lágrimas, quero falar sobre Israel. Quero que você vá comigo no texto de Boquim, em Juízes capítulo 2, vá lá comigo. Você sabe que o povo de Deus sempre deu muito trabalho para ele, né? Juízes capítulo 2. E essa palavra é uma palavra de juízo. E não foi uma palavra muito bem recebida pelo povo de Deus. Deus é um Deus de verdade. É sim, sim, não, não. Não tem minha conversa. Não tem pessoas que você se dá melhor do que com outras? Tem. Nós temos que amar todas. Mas existem pessoas que você tem mais empatia do que outras. Existem pessoas que se dão bem com Deus. Se dão bem com Deus. Eles formam uma amizade com o Senhor e vai construindo, estreitando essa amizade. E eles se tornam pessoas íntimas com Deus. Por quê? Porque são pessoas que não têm problema de obedecer. Pessoas que não têm problema de ouvir e cumprir aquilo que está escrito, não tem problema. Agora outros não, outros já querem negociar, outros já querem fazer um acordo. Israel era assim, Israel tinha problema de relacionamento. Tinha problema de relacionamento com Deus. Por quê? Porque eles não conseguiam acertar o ponto do relacionamento. E a palavra do Senhor diz assim, que quando Deus tira Israel do Egito, o Senhor dá uma palavra assim, clara e objetiva. É gostoso conviver com Deus, porque Deus é claro. Quando Ele quer falar, Ele fala. Quando Ele não quer falar, Ele não fala. Ele não fica com meia conversa. E aí Ele disse claramente para o povo assim, quando vocês entrarem na terra e forem conquistando a terra, determinantemente proibido que vocês façam amizades com os povos das nações dos quais vocês vão vencer. Vocês não vão nem fazer amizade e vocês nem vão manter um relacionamento amistoso. É proibido acontecer isso aí. Eu não quero que aconteça isso. Tá. Ficou claro? As coisas de Deus são claras. A vontade de Deus é clara. O querer de Deus é claro. A palavra de Deus é clara. É tudo muito claro e objetivo. Só que o que acontece conosco é que nós queremos dar um jeito e uma maneira de reverter a situação segundo o que nós podemos, segundo o que nós queremos e segundo o que nós achamos. Nós queremos dar um jeitinho para que a vontade de Deus seja adequada às nossas limitações. Esse é o problema. Bom, ignorar a vontade de Deus é loucura. Às vezes nós achamos que vamos ignorar a vontade de Deus e que as coisas vão continuar dando certo. Prova é a vida, não dá certo. A palavra do Senhor diz assim em Juízes capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal. Bom, Gilgal era o quartel-general de Israel. Ali estava o quartel-general deles. Do Egito, aí o anjo aparece dizendo assim, o anjo do Senhor: do Egito vos fiz subir, o próprio Deus, o Cristo, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado. E disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Deus garante, de minha parte está tudo acertado com vocês. Eu vos amo e cumprirei a minha vontade com vocês. Só que uma aliança não é feita de uma parte só. Uma aliança não é unilateral. Uma aliança é bilateral.
Tem que ter a minha parte e a parte de Deus, e a parte de Deus e a minha parte. O Senhor aqui trazendo a recordação, dizendo assim: eu nunca invalidarei a minha aliança contigo, com vocês. O que eu disse, eu vou cumprir à risca o que eu tenho prometido para vocês. Mas, porém, contudo, entretanto, sempre tem algumas questões na entrelinha. Aí ele disse assim, versículo 2: e quanto a vós, não fareis acordo, essa foi a minha palavra, diz o Senhor, com os moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Aí ele faz uma pergunta. Não é bom quando Deus tem pergunta para mim e para você. Quando Deus tem interrogações para nós, uma das coisas é: eu não estou de acordo com a vontade dele. O que o povo estava fazendo? Versículo 27 do capítulo 1. Não expulsou os moradores. Versículo 28. Sucedeu que cobrou mais forças e fez os cananeus tributários. Isso aí eles iam o quê? Deixando os povos na terra e iam permitindo os ídolos deles, iam ficando lá. Os postes ídolos. E aí começava-se a adoração, a prostituição. Quando o Senhor fala de prostituição espiritual, abandonaram a Deus, o adultério espiritual, abandonaram o Senhor e foram prostrar-se diante dos ídolos. O que seria um adultério espiritual hoje? Deixar o Senhor e confiar na força humana, deixar o Senhor e confiar nas bênçãos, deixar o Senhor e confiar em qualquer coisa que você tem ou recebeu. Aí a palavra do Senhor diz assim, o Senhor pergunta: por que você fez isso? Por que você agiu assim? Por que você tem feito dessa maneira? Não é assim que tem que fazer. Não foi assim que eu dirigi vocês. Não foi desta maneira que eu orientei vocês. Aí o Senhor fala sobre a consequência do ato. Versículo 3. Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós. Eu mudei a situação para com vocês. Mudou, Senhor? Mudei. Mas não fui eu que quis mudar, foram vocês. Inicialmente, eu disse para vocês: a minha aliança nunca será interrompida. Nunca. E eu disse para vocês: vocês expulsem os povos da terra, quebrem os postes ídolos e destrua todos os balaíns. Vocês não fizeram isso. Então o negócio é o seguinte: a coisa mudou agora. E não é bom quando a coisa muda de uma maneira dessa daí. O Senhor disse: agora eu mudei. É o seguinte: o pecado que vocês cometeram será o castigo de vocês. Sabe os inimigos que vocês deixaram viver e não expulsaram? Então, eles serão espinhos nas vossas ilhargas. Tudo que você não conserta na sua vida será o seu problema amanhã. O seu problema de hoje foi o que Deus disse para você lá atrás. Conserta essa soberba, conserta essa arrogância, conserta esse coração dúbio. Não consertou? Está sofrendo agora. É isso que o Senhor queria que o povo entendesse. Que aquilo que eu ouço de Deus agora de imediato é para eu colocar em prática. Não é para que eu deixe para amanhã, para depois da manhã. O Senhor disse: eu disse para vocês que vocês deveriam arrancar os povos da terra. Por quê? Porque eles são idólatras e eles iam contaminar vocês. Mas o que vocês fizeram? Não expulsaram e os fizeram tributários. Agora a coisa mudou para o lado de vocês. Versículo 3: eu não vos expulsarei de diante de vós, vocês não irão contar com a minha ajuda. O que? Antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas. Sabe o que é ilharga? Aqui o lombo e espinho no lombo. Você consegue tirar um espinho do lombo bem aqui atrás? Só se for com um pedaço de alguma coisa, hein? Quer dizer, vocês não conseguem, vão ficar livres. Vocês não vão ficar livres dele, não vão conseguir. Existem coisas na sua vida que estão como espinhos da sua ilharga, te irritando, infeccionando, mas você não consegue. Por que você não consegue? Porque isso perdurou, virou delonga. Era para você ter feito, mas isso que acontece, que o Senhor explica em Isaías: não escarneçais da minha palavra, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Deus fala uma coisa, você não faz. Deus fala outra coisa, você não faz. Isso vai fortalecendo dentro da sua vida. Daqui a pouco você não consegue tirar mais. Isso começa a te dominar de tal maneira, e quando você se vê, você olha para a sua vida e não aprova quem você é, mas você não consegue fazer diferente.
Você não gosta do que você faz, mas você não consegue contrariar a sua vontade, o seu ímpeto, a sua necessidade, que agora é agir contrariamente à vontade de Deus. Ele diz: os inimigos que vocês mantiveram, desobedecendo a minha ordem, serão espinhos nas vossas ilhargas. Aí o Senhor diz ainda assim: e os seus deuses vos serão por laço. Os deuses, a idolatria que vocês mantiveram, serão por laço. Diga assim: o que eu mantenho na minha vida e não retiro, será o laço. Existem alguns cristãos que eles são um tanto coniventes e um tanto aquiescente. Deixa como é que tá, para ver como é que fica. Vou empurrar com a barriga, procrastinação, vai deixando a coisa. Por quê? Por quê? Coisas erradas devem ser arrancadas imediatamente. Essa é a postura daquele que quer uma vida agradável, uma vida que dê certo, uma vida que aprove a Deus. Você não pode permitir que coisas permaneçam na sua vida e sejam contempladas. Por quê? Porque amanhã você irá sofrer por causa delas. Algumas lágrimas que você chora hoje é por ter se demorado para agir. Existem pessoas que são letárgicas e morosas na ação. Elas não conseguem agir de prontamente. Elas não conseguem determinar uma situação dentro de si e dizer é assim, ponto, e acabou. Elas são variantes. Elas agem e mudam conforme os sentimentos. Então existem coisas em sua vida que você tem que combatê-las acirradamente. E não fazer um tratado com o pecado, fazer um tratado com o que desagrada a Deus, fazer um acordo, mas arrancá-las e expulsá-las. Deus não queria que Israel fizesse um tratado com os cananeus, que Israel fizesse os cananeus tributários. Deus queria que eles arrancassem os cananeus da terra. Deus quer que você arranque tudo o que há de errado na sua vida. A sua morosidade reflete sua falta de atitude, a sua desconfiança em Deus, sua falta de confiança. E aí você vai deixando levar. E ali na frente você vai sofrer, você vai chorar. Por quê? Porque você simplesmente não fez o que deveria fazer na hora que deveria fazer. Nem antecipado e nem atrasado no tempo de Deus. Entraram na terra, arranquem os povos, mas não fizeram. O que você ainda não fez que já deveria ter feito? Qual é a coisa que Deus tem falado? É assim como o perdão, né? Eu falo muito do perdão porque o perdão é uma das coisas mais comuns no meio do cristianismo. O Senhor falou para você perdoar o ano passado e ainda você está aí enroscado. Está regurgitando isso ainda. Aí o que você espera? O que você espera? E aí? Uma hora a coisa vai virar. Uma hora a coisa vira. E aí você pergunta, mas de onde virou? O que eu fiz de errado agora? Não é o que você fez de errado agora. O que é que você vem fazendo de errado? Não é agora. Não é agora. É aquilo que vem remontando sobre a sua vida espiritual. É isso que nós precisamos entender, que não há ninguém que queira mais o nosso bem do que Deus. Deus quer mais o seu bem do que você mesmo. Por isso que Ele te exorta, por isso que Ele te repreende. Ele diz, eu te exorto porque você é meu filho. E às vezes você não sabe o que faz. Como por exemplo, quando você não faz o que deve fazer, quando se deve fazer. Situações que exigem de você atitude e você não toma. E aí você fica esperando a operação de Deus. E aí você fica esperando a atitude de Deus. Como? Se Deus tem dado-te forças, se Deus tem te habilitado, se Deus tem falado contigo, se o Espírito Santo está dentro de ti para fortalecer-se de tal maneira para que você consiga o feito. O Senhor Deus diz assim a eles, os inimigos que vocês permitiram ficar, eles serão espinhos que não conseguirão tirar. E os ídolos deles serão laços para vocês. Aí a notícia foi ruim. Deus não dá só notícia boa. Notícia ruim. Por quê? Não deveria ser assim, não era para ser assim. É muito bom nós cantarmos assim o Salmo 139, as coisas escritas que Deus tem para nós. Só que eu tenho que lê-las.
e aplicá-las na minha vida para que elas aconteçam. Coisas grandes e maravilhosas Deus escreveu ao meu e ao seu respeito, mas a questão é quem é que está disposto a ler, quem é que está disposto a aplicar na sua vida o que está escrito, o que Deus planejou. Mas aí nós queremos fazer o seguinte, dar um jeitinho na palavra, agirmos de acordo com a nossa vontade e com o nosso querer. Eles não gostaram de ouvir isso? Não. Nós não gostamos de ouvir mensagens que nos alerta, que nos coloca no prumo, que fala a verdade sobre nós. Nós gostamos de mensagens que nos massageiam o nosso ego, que fala de uma vitória suposta, que da maneira que estamos nunca vamos ter. Sucedeu o versículo 4, que falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Chorou. Você acredita nesse choro? Acredita? Pois é. Você acredita que eles choraram e não houve uma atitude de mudança? Imagina aquela congregação em peso chorando, que barulhão que devia ser. Quem tivesse labirintite ali não ia dar conta. Hã? Uns chorando, outros mais sensíveis gritando e rasgando as roupas. O povo começou a chorar e lamentar. Só que lamento não adianta. Hã? Às vezes nós achamos que a nossa concussão emocional, que a nossa congestão emocional, ela vai fazer alguma coisa pela nossa história. Até para sofrer tem que ter habilidade. Não é o meu sofrimento que vai mudar a minha vida. Não é o seu sofrimento que vai mudar a sua vida. Mas a minha mudança é quem vai mudar a minha vida. Nós achamos que porque nós estamos sofrendo, que Deus vai se compadecer de nós e a nossa história vai mudar. Ou, onde é que nós estamos? Qual é a Bíblia que nós temos lido? Esse povo aqui era para mudar imediatamente. Espera um pouquinho. Tá, quantas vezes nós vimos Moisés recebendo sentença da parte de Deus, e ele intercedia, e a coisa mudava, e ele mandava matar os idólatras, e Deus revertir a situação. Vamos fazer isso aí. Vamos começar agora, a partir de agora, expulsar o povo. Vamos derrubar todos os postes ídolos, todos os balaíns. Fizeram isso? Não. Diga, o choro não adianta quando não tem mudança. Às vezes o choro de alguma pessoa pode até comover você, mas Deus não. Não adianta choro, não adianta pranto, não adianta remorso. Eles choraram aqui de frustração. Não foi de arrependimento. Não. O choro deles era de frustração, ou seja, que pena que nós erramos. Você acha que Deus quer de você uma conclusão apenas? Que pena que eu errei. Ah, que pena. Olha, eu poderia ter feito certo, né? Eu poderia ter mudado, eu poderia. Não! Deus não quer esse tipo de conclusão que não muda, não altera nada. Deus quer de nós arrependimento. O que é arrependimento? É um novo posicionamento em atividade. Eles deveriam ali naquele momento começar a derrubar tudo, a destruir tudo. Eu estou mudando porque eu ouvi a voz de Deus. Eu fico olhando e eu vejo que os povos de Deus nunca mudam, né? A igreja não é diferente de Israel. Israel na mesma linha, a igreja vai na mesma linha. Por isso chamaram aquele lugar Boquinho, significa pranteadores, e sacrificaram ali ao Senhor. Colocaram um memorial, estavam ali para sacrificar, sacrificaram, mas mudaram? Mudaram nada. Ó, versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos balins. Mudou? Não mudou? A coisa reverteu? Não reverteu. Por quê? Porque choro sem mudança não resolve. Choro sem transformação não resolve. Ficar emocionalmente abalado, ficar triste com o seu sofrimento, ficar, ó, o que aconteceu comigo, ó, o que fizeram comigo, isso não resolve para a sua vida, isso não muda a sua história. O que muda é a mudança que você proporciona a si mesmo. Eu vou mudar de maneira de pensar, eu vou mudar a maneira de agir, eu vou mudar o que eu estou fazendo, eu vou resolver mudar a minha vida. Chorar não adianta. Até para sofrer, vou dizer de novo, você tem que ter habilidade.
Sofrer não adianta se o sofrimento não traz mudança. Nós temos que entender que o nosso sofrimento só é válido quando ele consegue criar em nós uma tristeza tamanha, como diz Paulo, de nós olharmos e dizermos: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo com os planos que Deus tem para mim? Agora a questão é diferente, eu vou mudar a minha sorte. Diz glória a Deus. Quero que você vá em Números capítulo 11. Outro pranto de Israel. Números capítulo 11, versículo 11. A situação de desejo, de obstinação era complicada. Moisés chega numa situação. Já ficou cansado? Sabe o que te cansa? Eu vou dizer qual é a maior fonte de esgotamento. A maior fonte de esgotamento é zoto. Não é um novo tempero de comida, não. É zoto. Ser humano é a maior fonte de esgotamento da sua vida. A maior fonte de esgotamento, de cansaço. Se você não tiver o amor que Cristo disse que nós temos que ter pela sua vida, optando pelo melhor, escolhendo pelo melhor, se sua vida estiver na mão desse tal de Zoto, que eu quero encontrar ele para ver, para acertar as contas, não vai dar certo. Não vai funcionar. Por quê? Porque o Senhor, já te disse isso várias vezes, vou dizer de novo. Você vem ao Senhor, Ele te reanima, Ele te levanta, Ele te cura. Você mal sai na porta, vem uma paulada na sua cabeça e você já cai lá embaixo. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, eu sou isso ou aquilo. Aí o Senhor vem e diz: eu te amo, eu tenho propósito na sua vida, e eu. Aí você sai lá fora, recebe outra paulada. Aí você volta, e aí vai chegando um momento que você fica numa estafa. Você não tem mais ânimo para se levantar. Moisés estava numa situação caótica emocional. Ele não aguentava mais levar pancadaria. E ele falou: Senhor, está pesado para mim. Não estou aguentando mais. Às vezes fica pesado para você. A Bíblia diz assim no versículo de número 11, capítulo 11, versículo 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste esse mal ao teu servo? Por que não me achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim um cargo de todo este povo? Este povo, Senhor, é muito ingrato, muito pesado. Este povo é muito murmurador, é muito rebelde. Concebi eu porventura todo este povo? Dei eu à luz para que me dissesse: leva ao teu colo, como ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dai-nos carne a comer. Diga assim: tem crente que é triste, que quer carne. Não estou falando da carne, da vaca, do peixe, não estou falando disso aí. Carne. Lascívia, prostituição, cobiça, ele quer carne. Quando ele não tem a carne, ele fica abatido, ele fica triste, ele não fica bem, fica aquele mal, não está bem, parece que está faltando alguma coisa, Jesus não preencheu, está faltando a carne, está faltando o quê? A prostituição, a cobiça, ficar lá no computador fazendo coisa errada, filme pornográfico, está faltando isso aí. E aí, o povo queria o quê? Carne. No deserto o povo queria carne. Se Jesus não te contenta, nada vai te contentar. Um bom casamento não vai te contentar, você vai trair. Um bom trabalho não vai te contentar, bons pais não vai te contentar. Por quê? Por causa do desejo da carne, que brote a tavar, o sepulcro dos desejos. Cada um que deseja o pecado vai ser enterrado no próprio sepulcro do pecado. Eu queria dizer uma coisa para você. Quando você aceitou Jesus, você fez uma aliança de morrer para o mundo, de morrer para si mesmo e de renunciar à carne. O que você está fazendo ainda com ela? Quer Jesus, mas quer a prostituição.
Quer Jesus, mas quer filme pornográfico. Quer Jesus, mas quer ficar esse negócio de computador, fazendo joguinhos emocionais de sedução. Porque já está velho, não tem mais libido e quer se sentir macho. Então um relacionamento novo, um relacionamento com uma pessoa diferente, então vai fazer macho. Você tem que ser macho de caráter, de honra, e honrar a aliança que você fez com a mulher da mocidade, do qual o Senhor foi testemunha. É isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para cada um de nós, que nós honremos a Deus. Israel, não. Israel não tinha nenhuma noção, nenhuma noção. Os que são filhos de Deus, eles amam a Deus. E eles querem agradar a Deus. E eles querem servir a Deus. E que Deus os mate antes que eles venham ferir os princípios do Senhor. Eles não estão com Deus para que Deus possa prosperá-los, ou lhes dar saúde, ou livrá-los do mal. Eles estão em Deus porque eles escolheram estar com Deus. Sabe como é que começa o adultério? Com descontentamento matrimonial. Você começa a olhar para o seu cônjuge e diz assim: como ele ri demais. Olha como ele é feio. Olha como ela é descabida. Olha. E você começa a desprezar. O diabo fala assim: olha, encontrei um que eu gosto, um soberbo. Porque ele está se julgando melhor que o outro. E mal ele sabe que aos olhos de Deus, o outro é melhor que ele. Porque nele está a fidelidade. Nele está o compromisso. E neste, a soberba, a arrogância, o pecado, o desejo da carne. E a Bíblia diz assim, que aí Satanás vai trabalhar para destruir aquilo que Deus ama tanto, que é o casamento. Deus ama o casamento e odeia o divórcio. E hoje em dia está muito comum as pessoas simplesmente se livrarem daquilo que não gostam. Deus está à procura de pessoas honradas, de pessoas honestas. Eu hoje trouxe uma palavra de manhã, eu quero repetir uma frase que eu disse, que para servir o Senhor não é para qualquer um, é para pessoas honradas. Jesus disse que muitos iriam querer entrar no céu, mas não poderiam, porque no céu é um lugar de gente honrada, de gente que sabe o que quer, de gente que quer servir a Deus de qualquer maneira e de qualquer jeito. Gente que não tem proceder aleatório, proceder paralelo. Ele quer Deus e quer servir a Deus e quer amar a Deus. E de maneira alguma ele faria algo que viria desagradar o seu Senhor. Porque ele fez uma escolha. Ele quer servir o Senhor Deus. E ele faz qualquer negócio. Ele mata a carne. E eu disse algo: ele vai ser infeliz matrimonialmente o resto da vida, mas ele vai honrar o nome do Senhor. Ele é infeliz. Ele olha e diz assim: eu errei, eu escolhi mal. Mas diz: Senhor, eu escolhi mal, vou ficar mal escolhido o resto da vida, mas eu vou te honrar. Isso é honra, meu irmão. Isso é honra. Isso é determinação. Mas eu falo das cabeças fracas que tem hoje em dia. Os crentes querem servir a Deus, mas tudo de cabeça fraca. Tudo de cabeça fraca. O que sente sobe, o que sente sobe, o que sente sobe domina. Ele sentiu, é lei e regra absoluta para ele. O Senhor diz: o seu coração é enganoso, seu coração é enganoso. Você precisa objetivar: eu vou obedecer a palavra de Deus, eu vou ser crente de verdade. Porque existem dois tipos de crentes: aqueles que querem frequentar a igreja e aqueles que querem ir para o céu. Ou você acha que todos os que frequentam a igreja vão para o céu? Olha a parábola das virgens, olha a palavra de Jesus dizendo: eu não vos conheço. Existem os crentes que frequentam a igreja e dizem, aqueles que frequentam e dizem: não, eu vou para o céu, eu quero ir para o céu. A igreja se divide nessas duas turmas. Assim como Israel. Tinha o Israel genuíno e tinha o vulgo, que era aqueles que eram estrangeiros e que saíram do Egito junto com o povo. Esse que semeava o desejo, que semeava, era o joio. A Bíblia diz assim, quem sabe você está dizendo: oh meu Deus, por que eu não tive uma dor de cabeça hoje, um desarranjo intestinal, não fiquei em casa? Porque Deus queria que você estivesse aqui, que você ouvisse a palavra,
Uma palavra que te salva do seu engano, do seu pecado. Que salva dos embaraços. Nós precisamos de salvação, irmãos. Nós precisamos de salvação. Ele diz assim no versículo 13: de onde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Volta aí comigo no capítulo 11, versículo 4. E o vulgo era gentalha. Sabe aquele negócio do chave? Gentalha. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Que é carne, que é desejo da carne. Quanto que você tem orado? Cuida do corpo de uma maneira exímia. Cuida de tudo, o cabelo impecável, tudo impecável. E a alma no pecado. Impecável. E aí? Sua alma, como ela está? O vulgo do povo, o joio. O que o joio estava fazendo? Nós queremos comer carne, e chorando por causa de desejo. Infeliz. Pessoas infelizes porque querem pecar. Tem gente na igreja infeliz porque queria estar no pecado. Tem gente na igreja infeliz. Você olha para a cara dele e está assim, ó. Você já viu aqueles boi levado para o matadouro? Infeliz, de mau grado, chateado. Escuta uma mensagem dessa, olha para a mulher e fala: você nem conversa comigo hoje. Por quê? Está de mau grado, não quer obedecer, não quer amar, não quer fazer a vontade de Deus. Assim era Israel. Israel ficava amargurado, ficava triste. Por quê? Porque eles queriam os pepinos, as cebolas, a carne lá do Egito. Queriam o desejo, aquilo que eles achavam que iam fazer felizes. O que fizeram com eles? Sentenciaram no deserto. Olha para o seu irmão e diga assim: seja honrado. É o que está faltando no meio do evangelho, honra. Pessoas honradas, que quer Jesus. Quando está no meio da multidão cantando, você olha para aquele crente maravilhoso. Mas quer Jesus, quando está sozinho diante do computador, ele continua querendo Jesus. Quando quer Jesus, quando ele vai para o quarto dormir, ele quer Jesus quando ele liga a televisão. Ele quer Jesus em todo tempo. Em todo tempo ele quer Jesus. Ele não quer Jesus só publicamente diante da sua sociedade cristã. Ele quer Jesus em segredo, ele quer Jesus em secreto. Ele ama Jesus e é fiel a Jesus. Amém? E você jovem, abre teu olho, porque jovem que acostuma com prostituição quando é solteiro, dificilmente se livra quando é casado. Viu? Então, cuidado aí, esses canais que tem aí nas redes que os jovens assistem de prostituição. Muito cuidado, viu? Cuidado, porque isso é pecado. E te leva para o inferno, marca a tua vida, né? Hoje a coisa está tão bagunçada, a coisa está tão generalizada, né? É perigoso um jovem ligar lá em canal pornográfico, e lá está a mãe na sala, o pai, e ele lá andando. A coisa está indo para um... Se não acontecer, já está acontecendo, meu irmão. A coisa está feia. Aí a Bíblia diz assim, ó, versículo de número 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Saudosismo do passado, do cativeiro. Achavam que eram livres. Eles eram livres agora, na vontade de Deus. Aí, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas, dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Em Êxodo, não precisa ler não, Êxodo 16, 15 e 31. Eles olharam assim para o maná e disseram assim: que coisa maravilhosa, tem gosto de azeite fresco. E agora eles estavam desprezando o maná. Ai. Volúvel. O maná veio, era pão dos anjos, gosto de mel, de azeite. É com esse que eu quero casar. Casou, não quero mais. É isso que eu quero para mim. É assim que eu quero viver. Quando veio o maná foi maravilhoso. E eles disseram: isso é maravilhoso. Isso é presente de Deus. Passou algum tempo. Isso aqui nos dá nojo, nós não queremos mais. Eu quero o pecado, eu quero a escravidão, eu quero o Egito, eu quero a carne do Egito. O que é isso? O nosso Deus não é Deus de brincadeira não, meu irmão. O nosso Deus é de seriedade, é de gente séria.
É de gente séria. Você faz uma escolha, você vai garantir ela pro resto da vida. Pro resto da vida. É isso que Deus tem para nós. Israel sofria de instabilidade. Assim como a igreja sofre. Cada hora quer uma coisa, cada hora opta por uma coisa. E Deus não gosta disso. Fala, Deus não gosta de instabilidade. Não dá certo. Deus não convive bem com gente que não sabe o que quer. Não cola, não dá liga. Não dá liga. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não dá liga. O que é que dá certo com Deus? Gente que sabe o que quer. Sabe para onde quer ir. Não, eu quero ir para o céu. É assim que eu quero. E aí eles ficavam que jeito? Porque estavam nervosos, desgostosos. Porque queria carne, emborrava. Tem crente que emburra porque ele quer cair de boca no pecado. Então ele fica mal-humorado. Aí a mulher fala, mas o que eu fiz para esse homem? Aí o homem fala, o que eu fiz para essa mulher? Eu não fiz nada. É nada, é que ele quer cair de boca no pecado. Tá sem problema, tá nada, quer pecar. E fica aí, meu Deus, eu não posso pecar. E você vai acabar pecando. Porque seu coração vai cair em armadilhas porque não quer obedecer de bom grado, de coração quebrantado. Volta comigo em Números capítulo 11, versículo de número 14. Eu só não posso levar a todo este povo porque muito é pesado para mim. Diga assim, tem gente que é pesada. Aquelas que não aceitam a vontade de Deus, aquelas que não se enquadram ao desejo de Deus, fica pesado para qualquer um. Pesado. Por quê? Porque aquele que aceita a vontade de Deus, ele é livre, ele é leve, ele é amável, ele é cheio de graça, ele é feliz. Porque a vontade de Deus, ela nos faz realizados. A vontade de Deus nos faz feliz. E a pessoa que não gosta da vontade de Deus e quer fazer a própria vontade, ele fica mal-humorado e murmurador e fica pesado. Moisés disse, esse povo está pesado para mim, Senhor. Versículo 15. E se assim fazes comigo, mata-me. Ele quis até morrer. Ô meu irmão, não queira morrer por ninguém não, que está pesado, mal-humorado. Não. Mata-me, peço-te, se tem achado graça em teus olhos, e não me deixes ver o mal. Versículo de número 18. O Senhor diz assim, e dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comeis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne de comeres. Moisés disse, Senhor, como é que o Senhor vai arrumar carne para essa multidão? Deus falou, você está duvidando de mim? Você não duvida de mim, não entra na onda desse povo aí não, Moisés. E Deus deu carne, codornizes e carne. Olha que Deus bonzinho. Deus é bonzinho? Não. Antigamente se dizia a vontade permissiva de Deus, ou seja, Deus dá o que você quer. Só que depois você aguenta a consequência. Quando a carne estava entre os dentes de Israel, a praga veio. Fala assim, a praga vem. Eles estavam no melhor momento. A Bíblia diz assim no versículo 33, quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar chamou que Brote-Atavá, sepulcro dos desejos, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo. De que Brote-Atavá caminhou o povo para Azerote, e pararam em Azerote. Sepulcro dos desejos. O que você quer vai acabar te matando. O que a sua carne deseja vai acabar destruindo a sua vida. E às vezes você vê tanta pessoa arrependida, né? Não é verdade? Você olha assim, tantas pessoas arrependidas, não, vou consertar o conceito, remorsadas. Porque quem fica arrependido, ele não fica chororô, não. Ele não fica, ai, coitado de mim, ai, pobre de mim, ai, não mereço, ai, estou sofrendo. Não. Ele toma uma posição, assume a miséria dele e fala, eu vou seguir em frente, vou levantar minha cabeça, vou mudar minha história. Quem fica com chororô dizendo, ó, você viu minha má sorte, ó, você viu que eu não estou bem, ó, fica querendo a compaixão dos outros, isso não é arrependimento, isso é remorsado. Porque o arrependido, ele toma posição e postura, e ele diz, eu vou mudar minha vida, porque são as minhas atitudes que vai mudar essa situação. E ele muda, você diz glória a Deus. Choraram de novo. Choro do quê? De ingratidão, de desejo pelo pecado.
Tem gente que, vou dizer de novo, tem gente que está triste na igreja, ele é triste. Nada que Deus faz para ele é bom. Deus restaura, Deus prospera, Deus abençoa, ele fica lá. Ô, irmão, mas o que está acontecendo? Ele não tem coragem de falar, mas o negócio é ele quer cair de boca no pecado. Ele quer o pecado, ele acha que o pecado vai fazer feliz, que o pecado vai realizar todas as coisas para ele. Ele quer o pecado. E nós devemos tomar muito cuidado, porque Deus não faz grade para filhos, não. O exemplo é o filho pródigo. Deus não prende seus filhos para que eles fiquem perto dele. Deus dá corda, depois puxa. Tem gente que tem corda há 20, 30 anos. Tem gente que tem corda há 70, eu já vi gente com a corda puxada no leito de morte. E aí agora? E agora faz aquela oração de padre. Sabe qual é a oração de padre? Sabe antigamente que eu chamava o padre para dar extrema unção? Aí faz aquela oração de padre. Você arrepende dos seus pecados. Aí aquele crente fala, foi salvo, porque no leito de morte arrependeu. Mas viveu 70 anos só de boca no pecado. E aí nós garante, não, foi salvo, você garante, você é louco? Eu não sou. Fala, isso é com Deus, salvação é com Deus, não é comigo não. Eu prego o evangelho, mas salvação não é comigo. Não sou eu que tenho na mão o livro da vida. Quem é poderoso para abrir o livro é Jesus, porque João chorou para isso. Ele diz, quem é ele, o cordeiro que venceu e abriu o livro? Eu não tenho, a pastora foi salvo, orou, fez extrema unção. Eu? Não sei, meu irmão. Quem sabe é Deus. Não tenho partilha nisso aí, não. Teve oportunidade, teve privilégio e fazia uma coisa. Aí lá no leito de morte e falar, estou arrependido e peço perdão. Isso é com Deus. Faço oração de confissão, falo de Jesus. Então foi salvo, né? Foi porque o crente é assim, ele quer salvar o avô, o bisavô e todo mundo, mesmo que for com extrema unção. Aí pastora foi salvo, falei, eu não sei, não tem partilha nisso aí não, meu irmão. Mas o irmão falou que foi, então ele que garanta. Se você chegar lá e não ver ele, não vem cobrar de mim, porque eu não estou garantindo nada. Quem garante é Deus. Eu não garanto nada. Quem garante é o Senhor Jesus. Negócio de ficar garantindo. Pessoa peca a vida inteira e acha que Deus vai passar uma esponja e falar todas as oportunidades que eu te dei. Hebreus capítulo 6, você rasga e joga fora. Sabe o que está escrito em Hebreus capítulo 6? Ai daqueles que foram visitados pelo dom celestial, que receberam o Espírito Santo e pisaram no Espírito da graça. Eu não vou rasgar Hebreus 6, está escrito na minha Bíblia e está escrito na sua. O que acontece com Israel? Israel queria o pecado e não queria Deus. Se você quer Deus, tem que fazer as coisas direitinho e certinho. E a Bíblia diz assim que quando a carne estava entre os dentes, a praga veio e matou todo mundo que estava com o desejo. Diga para o seu irmão, o teu desejo vai te matar. O desejo mata. O desejo mata. E aí o que você faz quando Paulo diz, eu estou morto para o mundo e o mundo para mim. Mas o crente quer o mundo. Ele quer o mundo. Ele quer que o mundo ache ele bonito. Ele quer aparecer. Ele quer estar na modernidade. Ele quer estar na onda, nas rodas. Ele quer participar de tudo. Jesus diz, o mundo te odiaria. Só que não odeia. O crente quer amar o mundo, quer que o mundo ama ele. Aí vem esse evangelho falso, esse evangelho frustrado, esse evangelho fraco que diz que nada, nós somos crentes modernos. No céu não tem um crente moderno. Um crente moderno. É tudo atrasado. Tudo atrasado. Tudo correto. Tudo que leva a coisa ali na linha. Tudo honrado. Lugar de crente moderno, você sabe onde é? Onde é que é? É, no inferno. Lugar de crente moderno é no inferno. Então, eu quero ser um crente moderno, ou quero ser um crente às vias da palavra, que honra a palavra, e que não pega a palavra e vai traduzindo para o meu jeito. Eu não penso bem assim. É assim que o diabo quer. Que eu saiba, a sua mente tem que ser a de Cristo. Mas você é uma cabeça pensante. Eu só conheço uma cabeça pensante. Qual é o nome dela? Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça pensante. O resto é para obedecer. Se não obedecer, não serve para ser cristão. Último choro de Israel, Números capítulo 14, falta de fé. Moisés manda 12 espias para espiar a terra, um representante de cada tribo. 10 vieram e disseram assim, a terra é muito boa, emana leite e mel, só que há muitos gigantes e nós somos como gafanhotos diante deles. Levanta-se Josué e Calebe para defender a situação.
Aí Números capítulo 14, versículo 1, antes de eu começar, diga assim, tem gente que sofre, não porque o problema é grande, mas porque a fé é pequena. Nada vai acontecer com você que Deus não tenha chegado antes para te dar forças e sustentação. Você é capaz de vencer tudo o que vem adiante de você. Às vezes a gente faz um pouco de corpo mole, não é verdade? Fala a verdade, só eu de vez em quando faço corpo mole. Só eu então sou pecador aqui nesse lugar? Às vezes a gente fica, é porque está doendo, porque eu estou sofrendo, porque está difícil, porque eu não vou aguentar. Aguento. Não veio sobre vós provação ou tentação que não seja humana, e junto com ela Deus dá o escape. A gente aguenta e aguenta muito mais. É ou não é? A questão de Israel é que eles olharam para a terra e viram que nela havia habitantes, mas isso Deus já tinha dado a informação anteriormente. Se a sua força é pequena, não é que o seu problema é grande, é que a sua força é pequena mesmo. Não há problema grande. Eu só conheço a grandeza de um. Qual é? A mesma que você. De quem que é a grandeza? A grandeza é de Deus. Deus é grande. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso. Deus é soberano. E todas as outras coisas são submetidas ao poderio e à soberania dele. É assim que você precisa entender o evangelho. Deus é grande. E se você se sente pequeno, e se você se sente ínfimo, vá buscar refúgio nele. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Senhor, os gigantes são imensos, isso é a realidade. Eu sou menor do que o problema. Você é menor, mas eu sou maior do que o problema. É ou não é? A Bíblia diz assim em Números capítulo 14, versículo 1. Eu quero só relembrar assim, o que faz os crentes tristes é frustração dos erros que cometeu. Só que não muda, continua errando. Segundo, desejo pelo pecado. Muito crente está triste dentro da igreja, sisudo, amarrado, irritado, por causa do pecado. Coloca ele no pecado, você vai ver outra pessoa, feliz, alegre, brinca, sorri, porque está no pecado, mas está servindo a Deus, está triste, sisudo, de cara amarrada. Segundo motivo de choro. Terceiro motivo de choro, falta de fé. A falta de fé faz os crentes sofridos, sofredores. A Bíblia diz assim em Números capítulo 14. Então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Chorou na noite inteira. Aí você vê o povo chorar, você diz, olha, eles estão orando, estão clamando, que nada. E choraram de revolta, de nervosismo, daquela má notícia. Choraram porque se sentiram incapazes e levantaram no outro dia para dizer, substituamos Moisés. Foi fácil para Moisés não, né? A gente fala dele às vezes que bateu na rocha, mas irmão, não é fácil não. Você não tem vontade de bater na rocha, você tem vontade de espancar a cabeça de um, né? Não foi fácil para Moisés. Moisés tinha dia que estava tão cansado que ele não suportava mais. A Bíblia diz assim, versículo 2, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Você acha que Deus ia trazer aquele povo do Egito para morrer no deserto? Você acha que Deus ia trazer você lá do mundo para agora ser destruído? Que você fosse destruído anteriormente, sem te dar uma falsa esperança. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga que não aconteça. Ele é Deus, Ele é Deus. E se há diversas impossibilidades e somos dominados com o fracasso, isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver conosco, com as nossas debilidades humanas, nossas debilidades emocionais. Eles estavam falando por eles mesmos. E aí a Bíblia diz assim, versículo de número 4, versículo 3. Porque o Senhor nos traz esta terra para cairmos à espada. Versículo 4 agora. E diziam uns aos outros, constituamos um líder e voltemos ao Egito. Diga assim comigo, jamais Deus vai liderar alguém que retrocede. O retrocesso não é de Deus. Mas está difícil, está impedido o caminho, eu não quero continuar. Deus não trabalha com retrocesso. Vá comigo em Hebreus capítulo 10. Tem gente que ele acha que ele está caminhando, mas ele está dando volta.
Hebreus capítulo 10. Está dando um giro. Vou dar um giro. Está dando um giro até hoje na vida dele. Hã? Dando volta, dando volta, dando volta. E não vai chegar a lugar nenhum. A denominador comum nenhum. Por quê? Porque não tem uma jornada. A jornada é fácil? Não. A jornada é facilitada? Não. Deus não é facilitador. Ele não vai facilitar as coisas para mim porque eu tenho debilidades. Ele vai consertar as minhas debilidades e me fortalecer para que eu possa vencer os obstáculos da minha vida. Existem crentes que estão chorando. Por quê? Porque são frustrados pelos erros que cometeram. Mas não porque estão tristes porque feriram a Deus. Estão tristes porque estão perdendo coisa. Primeiro tópico, Israel chorava porque tinha perdido. Não era um choro de arrependimento e de mudança. Segundo, ficavam tristes e choraram porque queriam o pecado. Terceiro, ficaram tristes e choraram porque não tinham fé. Não tem semelhança nenhuma com a igreja, né? Nenhuma. Nenhuma semelhança com a igreja. A igreja chora porque está perdendo, mas não porque feriu o coração de Deus, mas porque não tem bênção. Quero bênção. Hã? Vou perder a bênção? Pequei, vou perder a bênção. Ele não pensa, eu feri o coração do meu Deus, eu magoei o coração do meu Deus. Não, vou perder a bênção, qual vai ser a minha consequência? Hã? Segundo, triste, amargurado porque quer o pecado, quer retroceder. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo de número 36. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Não existe promessa sem vontade de Deus. Só eu abaixar a cabeça para ler, os jovens andam, né? Eu vou fingir que vou ler, vou levantar a cabeça. Vou ver como é que funciona o negócio aí. Porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Tem que fazer alguns exames de próstata, meninos aí. Porque a coisa está feia pro lado de vocês aí. Os homens ficam tudo sentadinho, quietinho. Hã? Aí diz assim a palavra, porque, versículo 37, ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Você crê nisso? Você crê nisso? Que o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel. O nosso Deus é fiel. Aí a palavra do Senhor continua dizendo assim, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Ele vai trazer a bênção dele pela fé. E se ele recuar, o quê? Ele está falando do justo. O justo pode cair em titubeio e recuar. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer naquele que recua. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Naquele que firma propósito e compromisso e retrocede. Deu na cabeça, ele está retrocedendo. Vou voltar, não vou continuar. Deus trabalha com perseverantes. Deus trabalha com pessoas que continuam. E ele continua dizendo assim... Nós, porém, você pode estar junto com esse versículo, diga amém. Amém. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Diga, todos os que retrocedem é para a perdição. Os que continuam é para a conservação da alma. Ele diz, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, aqueles que permanecem, aqueles que perduram, aqueles que vão até o fim. Volte comigo em Números 14. Eles não sabiam. Eu queria te fazer uma pergunta em particular agora. Eu queria que você lembrasse de um erro que você cometeu. Se alguém te avisasse anteriormente, você mudaria a sua atitude? Dissesse assim, ó, daqui uma semana ou daqui um mês acontecerá isso, isso, isso e isso, e você vai cair e você vai cometer um erro e a sua situação vai ficar difícil. Você mudaria? Pedro não mudou. Pedro foi avisado de antemão fresquinho, a memória dele estava muito fresquinha, questão de horas, e ele não conseguiu. Porque ele não recebeu na hora a repreensão. Se alguém voltasse, se você voltasse, pudesse voltar lá no passado, o que você faria diferente? O que você faria diferente? Não dá mais, hein?
Para de melancolia, para de nostalgia. Você tem que fazer diferente agora. Honrar seus compromissos, honrar aquilo que você prestou diante de Deus, aquilo que você firmou diante de Deus e seguir em frente. É isso que nós precisamos entender. Nós não somos sepulcros, nós não somos museus para ficar dizendo o seguinte: ah, mas se eu soubesse, ah, mas se eu pudesse. Quem sabe você não tomaria essa atitude que você tomou. Você teria tomado uma outra pior ainda. Pior ainda. Então você tem que dar graças a Deus de estar onde está, com a oportunidade de mudar a sua sorte, de mudar a sua situação, por meio da sua atitude agora, contemporânea, neste momento. Diga amém. Bom, eles começam a praguejar. Constituamos um líder para retroceder. Não existe líder que venha do céu para ir no seu retrocesso. Não existe. A liderança do céu é só para continuar. A liderança do céu é só para ir adiante. A liderança do céu é só para ir avante. A Bíblia diz assim no versículo de número 5: então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra que passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, nola dará a terra que mana leite e mel. Deus fica aguardando, Deus ficou observando. E aí Deus tem uma conversa com Moisés que o povo não gosta. E não adiantou. Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu já sei o que eu vou fazer. É, Senhor, é. Vou acabar com esse povo agora. Vou matar todo mundo. Pronto, acabei com o problema. Vou acabar com o problema. Faça um novo povo para você. Ah, vai Moisés de novo. Tem gente que está de pé porque tem um bom intercessor. E ele acha que ele está numa boa. E ele acha que está assim: ah, eu deslizo, eu escorrego, pareço um sabão. E está tudo bem. Às vezes você tem um bom intercessor. Só que a consequência é fatal. O intercessor livra da condenação, mas da consequência não. Deus fala para Moisés assim, ó: com pestilência eu ferirei, versículo 12. E o rejeitarei, te farei a ti um povo maior e mais forte do que esse. Aí Moisés fala: Senhor, não faz isso não, Senhor. Porque o que os povos dirão? Aí Moisés começa, né? Senhor, Senhor, se matardes, é o Senhor. Eles vão falar que o Senhor não está podendo pôr esse povo lá, por isso que o Senhor matou. O Senhor é longânimo, é misericordioso, perdoa a iniquidade e a transgressão. O Senhor. Versículo 20. Disse o Senhor: conforme a tua palavra eu perdoo eles. Perdoou. Mas só o seguinte: supitou, já deu, vazou, extravasou. Já deu, Moisés. Essa é a 10ª vez que esse povo não enxerga a minha obra, não enxerga o que eu faço. E é o seguinte: agora não tem jornada adiante. Eles não querem voltar, então agora vão dar de roda, vão dar a volta. Não é isso que eles querem? É isso que vai acontecer. Quantos dias eles espiaram a terra? 40 dias? 40 anos eles vão peregrinar. E outra, sabe isso que eles disseram, que nossas crianças e nossas mulheres foram trazidas para serem mortas? São essas crianças que vão entrar na terra prometida. Eu vou trocar a geração. Enquanto todos eles não morrerem, não tem terra prometida. Foi uma notícia muito ruim. A Bíblia diz assim no capítulo 14, versículo de número 22, que todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas, não tentarás o Senhor teu Deus. Vai, não vai, faz de conta, vai, quer, não quer, e fica. E não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jureis. Nenhum daqueles que me provocaram verá. Versículo de número 31. Mas os vossos filhos de que dizeis por presa serão,
porei nela e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Versículo de número 33. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecerei o meu afastamento. Diga comigo, existe crente que não tem uma jornada, ele tem uma rota. Uma rota. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de prosperidade, não estou falando de carro novo, estou falando de vida espiritual. Ele está estagnado e não sai do lugar. De vida emocional, ele está estagnado. Ele não vence debilidades, ele não vence pecado, ele não vence domínio, ele tem uma rota. Ele não tem uma jornada de progresso, ele não tem vitórias sucessivas, ele não consegue jubilar diante de vitórias, dizendo, ó, esse ano eu venci tal coisa, esse mês eu venci, olha, eu passei por aquela tentação e não caí, olha, eu passei por essa aprovação e fui aprovado. Ele não tem uma jornada sucessiva de vitórias, de proeza, a qual ele pode celebrar e dar glória a Deus. Ele tem uma rota. Foi o que Israel ganhou, uma rota. Vocês irão andar 40 anos neste deserto e não irão possuir a promessa. E pastora, consegui já muita promessa de Deus. Que eu saiba, como crente, a promessa principal que você quer não é para esta terra, é? Então, a promessa que nós queremos, ela é lá em cima, não é aqui. Quem de nós quer ouvir o que Lázaro ouviu? O rico e o Lázaro. Você, rico, recebeu todos os bens na terra. Deus te abençoou lá na terra. Você prosperou lá na terra. Você teve saúde na terra. Você foi na terra rico. E ele não. Então agora você fica aí no inferno e fica quieto que está de bom gosto. Diga comigo, existem bênçãos que são dadas para a questão de juízo. Sabe o que é isso? Eu te abençoei. Eu te amei. Eu te coloquei dentro de uma igreja. Eu te dei oportunidades. Não há argumentação de você. Você não pode falar isso aqui de mim. Só que eu fiz tudo isso por você, e você não se preocupava em me agradar, e você não conhecia a minha palavra, e você não queria saber de mim, e você não consertava a sua vida. Você não percebe a passagem do rico e do Lázaro, que tem bênçãos que são só para o juízo? Por quê? Porque existem pessoas que, se Deus não abençoá-las, elas não têm chance nenhuma de conhecê-lo. Por quê? Porque elas são atraídas pelo conforto, elas são atraídas pelas coisas mundanas e humanas, as coisas comuns. Então Deus as abençoa para que elas possam ter condições de olhar e dizer: eu preciso amar a Deus, eu preciso ser grato, eu preciso servi-lo, eu preciso melhorar, eu preciso purificar, eu preciso de santidade. Então o Senhor abençoa por questão de juízo, porque eles nunca vão poder chegar diante de Deus dizendo assim: sabe por que eu não te servi? Porque o Senhor não me abençoou, eu queria trocar o carro, fiquei a vida inteira com aquele carro velho. Sabe por que eu não te servi? Porque eu queria prosperar, o Senhor não me prosperou. Sabe por que eu não te servi? Porque eu morri doente, o Senhor não me curou. Sabe por que eu não te servi? Porque minha vida era uma peste, parecia uma coisa de louco. Como é que eu ia te servir? Eu não te vi, eu não te contemplei, eu não vi a tua mão, o Senhor não foi bom para mim. Existem bênçãos que é para a questão do juízo. E aí? Mas que bonito para mim e para você chegarmos no céu e o Senhor olhar e dizer assim: eu te abençoei, mas eu fui a maior bênção na sua vida. Você me amou, me serviu, foi fiel a mim. Seu coração não se perdeu por aquilo que eu te dei. Eu vali mais para você do que qualquer benefício que eu poderia ter te dado. Eu fui e sou para você o grande eu sou. Você verdadeiramente me amou. E aí? Deus me abençoa, Ele te abençoa. Ele abençoa todos nós. E se uma palavra eu tenho que dar conta, você imagina das bênçãos.
E se uma palavra que você diz você vai ter que dar conta, imagina das bênçãos. O Senhor vai olhar para alguns e vai dizer: escuta, eu te dei dinheiro, eu te prosperei, eu te dei saúde, eu te dei uma situação boa. Olha lá, aquele irmãozinho seu de congregação de igreja, mal tinha o que comer, era fiel, me amava, está aqui, ó. E agora o que eu tenho a ver contigo? Mas o Senhor me abençoou na terra. Mas e daí? Era para questão de juízo. E aí, meu irmão? E aí? Cuidado com as suas bênçãos. Você terá que dar conta de todas elas. Aí o Senhor vai te perguntar assim: você não orou por quê? Porque aqueles que viviam pressionados financeiramente podem até dizer: Senhor, eu não orava muito porque eu vivia pensando no problema. Tá, materialista. Mas você tinha uma vida financeira confortável. Você não orava por quê? Por que você não ia na minha casa? Por que você não me servia? Qual foi o seu impedimento? E alguns vão dizer assim: nada. Pelo contrário, o Senhor foi bom, ruim sou eu. 3 pecados de Israel. 3 pecados da igreja. Sofrer. A igreja sofre por frustração, porque vive na consequência dos próprios erros. Chega na igreja para adorar, vive na consequência do erro. Segundo, porque quer o pecado. Não está bom o que Deus faz, não está bom do jeito de Deus, quer pecar. E terceiro, por falta de fé. Não tem fé e fica abatido, triste com o problema. Desenvolva a sua fé em Cristo, não retroceda. Você pode dizer amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você pense neste momento na razão do seu sofrimento. Se é desejo de pecado, se é frustração ou se é falta de fé. 3 razões do seu sofrimento. Desejo de pecado. Você quer pecar, você tem desejo do pecado, desejo de fazer coisas erradas. Você está sofrendo porque você não tem fé. Você está fazendo do sofrimento um meio condutor para a sua vida. Está demasiadamente triste. E o sofrimento pela consequência dos seus erros. Não adianta sofrer pela consequência. A questão é mudar, é fazer diferente. Eu quero falar com você que sofre porque gosta do pecado. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração, que você peça perdão a Deus. Deus trouxe você aqui nesta noite porque o Senhor está dizendo que a longanimidade do Senhor, ela é alcançável e também pode ser perdida. O Senhor está dizendo: arrependa-te do teu pecado. Esse pecado oculto que você tem, de cobiça, de paquera, esse pecado oculto que você tem, de desejos de ser elogiada, de ser elogiado, de conquista, coloque diante do Senhor agora. Deus está falando com alguns de vocês. Você que é casado, que ainda tem desejo de conquista no seu coração, quero que você peça perdão a Deus e fale: Senhor, me converte. Eu quero me converter, eu quero que o Senhor seja suficiente para mim. O Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece a minha intimidade, o Senhor conhece o meu pecado, o Senhor não quer me ver no inferno. O Senhor quer me salvar. O Senhor quer me salvar e me levar para o céu. E eu peço perdão ao Senhor agora, porque o meu coração está vendido ao pecado. Eu quero desobedecer, eu quero pecado, mas eu estou arrependido agora, e eu vou matar minha carne, eu vou esvaziar de mim mesmo, mas a tua vontade e honrar-te será primordial para mim. Quem sabe você está sofrendo por falta de fé. Você acha que esse problema é maior que você? Você acha que essa angústia, essa situação é injusta? O Senhor está dizendo para você: eu te dou forças e eu te dou fé nesta noite. E eu quero dizer para você: até para sofrer nós temos que saber sofrer. Não se entregue ao sofrimento, não se entregue à dor. A realidade é essa que você está vivendo, mas você pode mudá-la pelo sobrenatural de Deus. Você precisa de fé. Então ore como os discípulos: Senhor, acrescenta a nossa fé. Você que está sofrendo por falta de fé, acha que está sendo injustiçado, você que acha que é menor e ínfimo diante da situação, ora ao Senhor agora dizendo: eu preciso de fé. Você que está sofrendo por consequência, sofrendo porque errou,
Sofrendo porque cometeu um erro. Não adianta continuar sofrendo. Você tem que levantar a sua cabeça e dizer: Senhor, a coisa muda hoje. É hoje que eu vou ter atitudes de arrependido. É hoje que eu vou perdoar quem tem que perdoar, falar o que eu tenho que falar. É hoje que eu vou resolver a minha situação. Eu não vou mais sofrer por consequência. Quem ganha com isso é o diabo. O diabo é que ganha quando você fica em culpa e remorçado. O povo chorou em Boquim, porque tinha perdido Deus. Perdido a graça, perdido o favor, perdido a mão de Deus, o favor de Deus. E não porque havia ferido o Senhor. Chore agora e arrependa-se, porque você entristeceu o Senhor teu Deus e não porque você está sofrendo. Quantos têm chorado porque está sofrendo? Chore porque você feriu o coração de Deus. Deus tem confiado coisas grandes e firmes a nós e nós muitas vezes não temos dado conta. Eu quero te dar a oportunidade de você fazer oração agora. Se você não puder orar alto, não precisa. Ore em espírito e peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Às vezes, quem sabe, a pessoa que está ao seu lado não pode ouvir, mas você ore em espírito e fale com Deus. Fala: Senhor, me socorre. Me socorre, porque Satanás tem um laço para a minha vida. Satanás tem um laço para mim. Se você observar, nesses 3 episódios de Israel, ao invés deles melhorarem, eles pioraram. No primeiro, em Boquim, eles começaram a servir aos Balaíns. No segundo, eles morreram de peste, por causa do desejo. E no terceiro, eles perderam a promessa. Então, em nome de Jesus, analise o seu sofrimento. Vê se o seu sofrimento ele tem dose certa. Em nome de Jesus, se você está sofrendo por consequência, mude hoje. Se você está sofrendo por pecado, em nome de Jesus, converte o teu coração, peça perdão ao Senhor, confesse e diga: Senhor, meu coração quer pecar, eu quero pecar, mas eu não posso mais sentenciar a minha vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abra o seu coração, fala com Deus.